Olá, eu sou Karina Nascimento e você está no canal Efeito Sonoro. Espero que você goste do conteúdo feito com muito amor e carinho para você. Boa audioleitura! Capítulo 11. A mente subconsciente como sócia em seu sucesso. O verdadeiro significado de sucesso é ser bem-sucedido na aventura de viver. Um longo período de paz, alegria e felicidade neste plano pode ser considerado sucesso. A vivência eterna dessas situações é a vida eterna de qual falava Jesus. As coisas importantes da vida, tais como paz, harmonia, integridade, segurança e felicidade, são intangíveis. Brotam do ser profundo do homem. Meditar nesses estados constrói em seu subconsciente esses tesouros do céu. Esse é o lugar autêntico, onde nem traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 20. Os 3 passos para o sucesso. O primeiro e vital passo para o sucesso consiste em descobrir aquilo que você adora fazer e em seguida fazê-lo. A menos que ame seu trabalho, você não pode de maneira alguma considerar-se vitorioso nele, mesmo que o restante do mundo considere-o como um grande sucesso. Amando-o, você sente um profundo desejo de executá-lo. Se alguém sente o forte desejo de ser um psiquiatra, não basta conquistar um diploma e pendurá-lo na parede. Vai querer manter-se atualizado nesse campo, comparecer a convenções e continuar a estudar a mente e como ela funciona. Vai querer visitar clínicas e ler atentamente as revistas científicas mais recentes. Em outras palavras, trabalhará para manter-se informado sobre os métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano, porque coloca em primeiro lugar o interesse dos pacientes. Mas e daí, se ao ler essas palavras, você se descobre pensando o seguinte: não posso dar o primeiro passo porque não sei o que quero fazer. Como, em nome de Deus, vou encontrar um campo de trabalho que eu ame? Se você se sente assim, reze por orientação da seguinte maneira: inteligência infinita de minha mente subconsciente, revele-me qual o meu verdadeiro lugar na vida. Repita essa prece tranquila, positiva, carinhosamente para sua mente mais profunda. Persistindo com fé e confiança, a resposta lhe chegará como sentimento, palpite ou tendência numa certa direção. A resposta lhe virá com clareza e em paz, como uma percepção interior silenciosa. O segundo passo para o sucesso implica especializar-se em algum ramo de trabalho e esforçar-se para ter um desempenho superior. Vamos supor que um estudante escolha química como profissão. Ele pode concentrar-se em um dos muitos ramos desse campo e dedicar todo o seu tempo e atenção à especialidade escolhida. O entusiasmo vai levá-lo a querer saber tudo o que existe nesse campo e, se possível, saber mais sobre ele do que qualquer outra pessoa. O jovem precisa tornar-se profundamente interessado em seu trabalho e desejar usá-lo a serviço do mundo. Aquele que for o maior dentre vós, que se transforme em vosso servo. Há um contraste enorme entre essa atitude e a de alguém que só quer ganhar a vida ou, simplesmente, conseguir sobreviver. Conseguir sobreviver não é sucesso autêntico. A motivação do homem deve ser mais grandiosa, mais nobre e mais altruísta. Ele deve servir ao próximo, destar-te lançado seu pão sobre as águas. O terceiro passo é o mais importante. Você tem que se certificar de que aquilo que quer não contribui apenas para seu próprio sucesso. Seu desejo não deve ser egoísta. Precisa beneficiar a humanidade. O caminho de um circuito completo precisa ser construído. Em outras palavras,
Sua ideia deve ser expressada com a finalidade de desejar o bem a todos e de servi-los. E a ideia retornará a você ampliada e transbordante de bênçãos. Se trabalha visando apenas ao seu benefício, você não completa esse circuito essencial. Talvez pareça que você tem sucesso, mas o curto-circuito que criou em sua vida talvez o leve com o passar do tempo a limitações ou doenças. A medida do verdadeiro sucesso. A essa altura, talvez você esteja pensando: o que é que vocês me dizem sobre aquele cara que apareceu em um programa que eu assisti? O cara que ganhou centenas de milhões de dólares com negócios escusos. Ele é um sucesso tão grande como qualquer um que o seja, e acho que ele nem está aí para beneficiar a humanidade. Esses casos são mais do que comuns, mas precisamos ter o cuidado de compreendê-los pelo que são. Alguém pode dar a impressão de sucesso por algum tempo, mas a verdade é que o dinheiro que ganhou com fraudes frequentemente bate as asas e voa para longe. Mesmo que isso não aconteça, quando roubamos alguém, roubamos a nós mesmos. O estado de espírito, de carência e limitação que nos levou a esse comportamento manifesta-se também de outras maneiras. Em nosso corpo, em nossa vida familiar, em nossos relacionamentos. Aquilo que pensamos e sentimos, nós criamos. Criamos aquilo em que acreditamos. Mesmo que alguém tenha acumulado fraudulentamente uma fortuna, ele não é bem-sucedido. Não há sucesso sem paz de espírito. De que vale a riqueza acumulada do homem que não pode dormir à noite, está doente, tem um complexo de culpa? Certa vez conheci em Londres um criminoso profissional que me falou sobre suas façanhas. Ele havia juntado uma grande fortuna que lhe permitia viver luxuosamente em uma mansão fora de Londres e em uma casa de veraneio na França. Em luxo, sim, mas não com bem-estar. Ele vivia com o medo permanente de ser preso pela Scotland Yard. Tinha uma série de distúrbios internos que eram, sem a menor dúvida, causados por medo e por um profundo complexo de culpa. Ele sabia que havia procedido mal. E esse senso profundo de culpa que atraía todos os tipos de problemas. Mais tarde, soube que se entregara voluntariamente à polícia e cumprira a pena de prisão. Ao ser solto, procurou aconselhamento psicológico e espiritual e transformou-se. Procurou trabalho e tornou-se um cidadão honesto, respeitador da lei. Descobriu o que adorava fazer e ficou feliz. A pessoa bem-sucedida ama o que faz e se expressa inteiramente dessa maneira. O sucesso depende de um ideal mais nobre do que a mera acumulação de riquezas. O indivíduo bem-sucedido é aquele que possui uma grande compreensão psicológica e espiritual. Hoje em dia, muitos dos grandes líderes empresariais dependem do uso correto da mente subconsciente. Cultivam a capacidade de ver um projeto futuro como já concretizado. Tendo visto e sentido a concretização de suas preces, a mente subconsciente providencia sua materialização. Se imaginar claramente um objetivo, você será provido do que for necessário, de maneiras que nem pensa que possam existir, graças ao poder gerador de maravilhas da mente subconsciente. Ao estudar os 3 passos para o sucesso, você jamais deve esquecer o poder que dá respaldo às forças criativas do subconsciente. Refiro-me à energia que dá substância a todos os passos, em qualquer plano bem-sucedido. Seu pensamento é criador. A fusão de pensamento e sentimento transforma-se em fé ou crenças subjetivas. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Mateus, capítulo 9, versículo 29. Uma vez que compreenda que existe em você uma força poderosa capaz de transformar em realidade
todos os seus desejos, você obtém simultaneamente confiança e senso de paz. Qualquer que seja seu campo de atividade, você precisa conhecer as leis da mente subconsciente. Quando aprende a aplicar esses poderes e quando se expressa plenamente, compartilhando com o próximo os talentos que possui, você está, com toda certeza, no caminho do verdadeiro sucesso. Se trabalha na seara de Deus ou em qualquer parte dela, Deus, por sua natureza, será por você, e quem poderá ser contra você? Com tal compreensão, não há poder no céu ou na terra que possa lhe negar sucesso. Como ele realizou seu sonho. Em Hollywood, conheci um ator famoso, conhecido de todos os amantes do cinema e da televisão. Ele me contou que crescera em uma pequena fazenda no meio oeste. A família mal conseguia o mínimo para sobreviver. Como única diversão, tinha um velho aparelho de TV preto e branco, com o qual mal conseguia sintonizar 2 canais. Mesmo assim, começou a sonhar em ser ator, sonhos que lhe tomavam cada vez mais tempo. Durante todo esse tempo eu trabalhava no campo, disse, ou tangia as vacas de volta para o estábulo, mas imaginava ver meu nome em grandes letras na fachada de um grande cinema. Viu em todos os detalhes as multidões de fãs, os jornalistas, os gritos querendo me entrevistar. Mantive esse sonho durante anos. Finalmente deixei a fazenda. Vim para Los Angeles e consegui trabalho como extra em filmes e programas de TV. Em pouco tempo, consegui meu primeiro papel como protagonista. Na noite de pré-estreia, dirigi-me ao cinema e quase desmaiei. Lá estava meu nome em letras brilhantes. Vi uma multidão de repórteres, tudo o que eu imaginava no meu tempo de criança. E acrescentou: eu, mais do que ninguém, compreendo que o persistente poder da imaginação pode trazer sucesso. Farmácia de sonhos que se transformou em realidade. Há alguns anos conheci uma jovem farmacêutica chamada Mary S. Ela trabalhava no departamento de venda de remédios controlados de uma grande rede de farmácias. Certo dia, quando me atendia, começamos a conversar. Perguntei se ela gostava do que fazia. Oh, é um bom emprego, disse ela. Juntando salário e comissões, estou indo bem, e a empresa tem um bom programa de participação nos lucros. Com sorte, vou poder me aposentar ainda jovem o suficiente para gozar a vida. Fiquei calado por um momento, em seguida perguntei: era isso que você pensava quando criança, quando resolveu que queria ser farmacêutica? O rosto dela se fechou. Bem, não, respondeu. Acho que não. Eu sempre me via como dona da minha própria farmácia. Queria andar pela rua e ouvir as pessoas me cumprimentando e me chamando pelo nome. E eu saberia o nome de todas, porque seria a farmacêutica daquelas pessoas. O senhor vai julgar isso estranho, mas sonhei até que pais me ligavam no meio da noite porque o filho estava doente. Eu vestia uma roupa por cima do pijama e ia até a farmácia. Pegava o remédio de que necessitavam, nem um pouco igual a um emprego em que trabalhamos de 9 às 17 horas, atrás de um balcão em uma grande farmácia, certo? De fato, nada parecido, concordei. Mas por que não seguiu seu sonho? Você, nesse caso, não seria mais feliz e mais produtiva? Sonhe mais alto. Saia desse emprego, abra sua própria farmácia. Como eu posso fazer isso? Perguntou ela, sacudindo a cabeça. Para isso vou precisar de muito dinheiro e mal consigo me sustentar de um mês para o outro. Minha resposta foi contar a ela um fato maravilhoso. Tudo que ela pudesse conceber como verdade poderia transformar em realidade. E prossegui explicando-lhe algumas coisas sobre os poderes do subconsciente. Ela logo compreendeu que se conseguisse saturar o subconsciente com uma ideia clara e específica, esses poderes de alguma maneira a transformariam em realidade.
e começou a imaginar-se em sua própria farmácia. Mentalmente arrumava os vidros, aviava receitas e se via atendendo a clientes que eram também seus vizinhos e amigos. E visualizou também um bom saldo no banco. Mentalmente trabalhou nessa farmácia imaginária, tal como uma boa atriz viveu o papel. Comportando-me como se fosse o que penso, eu serei, e investiu-se de todo o coração no papel, vivendo, movendo-se e agindo na suposição de que era dona da farmácia. Vários anos depois, Mary escreveu-me contando o que lhe acontecera desde a nossa conversa. A cadeia de farmácias para a qual trabalhava faliu, devido à concorrência de uma farmácia maior, em um novo shopping center. Ela empregou-se como representante de viajante de uma grande companhia farmacêutica, encarregando-se de um território que se estendia por vários estados. Certo dia, o trabalho levou-a a uma cidadezinha na fronteira oeste de seu território. Na cidade só havia uma farmácia. Embora nunca houvesse estado antes na pequena cidade, reconheceu-a. Era exatamente a farmácia que imaginara com tanta clareza. Espantadíssima, contou ao idoso proprietário a notável coincidência. Por seu lado, o dono disse que estava para se aposentar, mas que não queria vender a farmácia, pertencente à sua família havia gerações para uma grande rede. Após várias conversas, o dono ofereceu vender-lhe a farmácia a prazo. Ela faria os pagamentos com os lucros gerados pela farmácia. A jovem mudou-se com a família para a cidade e logo depois pôde pagar a entrada de uma casa antiga e espaçosa, da qual pôde ir caminhando até a farmácia. Hoje ela vai a pé todos os dias para o trabalho e todas as pessoas que encontra a cumprimentam e tratam pelo nome, conhecendo-na porque ela é a farmacêutica da cidade. O uso do subconsciente nos negócios. Há alguns anos, fiz uma palestra sobre os poderes da imaginação e da mente subconsciente para um grupo de executivos. Durante a palestra, relatei como o grande poeta alemão Goethe usava a imaginação quando enfrentava dificuldades e provações. Segundo seus biógrafos, ele se acostumou a preencher muitas horas mantendo tranquilamente conversas imaginárias. Imaginava um amigo sentado à sua frente, respondendo às perguntas de maneira correta. Em outras palavras, se estava preocupado com algum problema, imaginava o amigo lhe dando a resposta certa ou apropriada à situação, acompanhada por seus gestos habituais e conhecido tom de voz. Tornava a cena imaginária tão real e vívida quanto possível. Uma das pessoas presentes à minha palestra, uma jovem corretora, resolveu adotar a técnica de Goethe. Começou a ter conversas imaginárias com um investidor multimilionário, que a conhecia e que certa vez a elogiara por sua sólida capacidade de julgamento ao recomendar a compra de certas ações. Dramatizou a conversa e até agravou como crença na mente. A conversa interior e a imaginação controlada da corretora concordavam certamente com seu objetivo: fazer bons e sólidos investimentos para seus clientes. Tinha como principal objetivo na vida fazer com que os clientes ganhassem dinheiro e vê-los prosperar financeiramente, graças a seus judiciosos conselhos. Ela continua a usar a mente subconsciente nos negócios e destaca-se com brilhante sucesso em seu campo de atividade. Recentemente, foi entrevistada por uma grande revista financeira. Um jovem de 16 anos transforma fracasso em sucesso. Todd M., de 16 anos, contou-me o seguinte: eu fracasso em tudo, não sei porquê. Acho que sou simplesmente burro. Talvez seja melhor abandonar a escola antes que me reprovem e me expulsem. Continuando nossa conversa, descobri que a única coisa errada era a atitude de Todd.
ele era indiferente aos estudos e também se ressentia com alguns professores e colegas. Ensinei-lhe como usar o subconsciente para ter sucesso nos estudos. Várias vezes por dia, Todd começou a afirmar certas verdades, especialmente à noite antes de dormir e como primeira coisa ao acordar. Conforme já ressaltamos, esses são os melhores momentos para impregnar o subconsciente. Ele afirmava para si mesmo o seguinte: sei com certeza que minha mente subconsciente é um tesouro de memória. Ela retém tudo que leio e ouço de meus professores. Terei à minha disposição uma memória perfeita, se resolver usá-la. A inteligência infinita de minha mente subconsciente revela-me sempre tudo o que quero saber em todos os meus exames, sejam eles escritos ou orais. Irradio amor e boa vontade para todos os professores e colegas. Desejo sinceramente a eles sucesso e todas as boas coisas da vida. Todd está vivendo agora como nunca antes. Agora só tira nota 10. Imagina constantemente os professores e os pais dando-lhe parabéns pelo sucesso nos estudos. Como ter sucesso em compras e vendas? Em compras e vendas, lembre-se de que o consciente é chamado de ignição e o subconsciente, o motor. Você tem que dar partida ao motor se quer que ele funcione. O consciente desperta o poder do subconsciente. O primeiro passo para transmitir um desejo, ideia ou imagem claros à mente mais profunda consiste em relaxar, imobilizar a atenção, silenciar a mente e ficar calmo. Essa atitude calma, relaxada, de paz, impede que matéria estranha e falsas ideias interfiram na assimilação de seu ideal. Além disso, no estado tranquilo, passivo e receptivo da mente, o esforço é reduzido ao mínimo. O segundo passo implica começar a imaginar que o objetivo que deseja alcançar transformou-se em realidade. Você, por exemplo, pode querer comprar uma casa. No estado relaxado de mente, afirme o seguinte: a inteligência infinita da minha mente subconsciente é absolutamente sábia. Ela me mostra agora a casa ideal que atende todas as minhas especificações e que posso pagar. Estou transferindo neste momento meu pedido à mente subconsciente. Sei que ela vai responder de acordo com a natureza de meu pedido. Libero esse pedido com fé e confiança absoluta, da mesma maneira que o agricultor planta a semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento. A resposta à sua prece pode vir de um anúncio no jornal ou por intermédio de um amigo, ou você pode ser orientado diretamente para uma dada casa, que é exatamente o que você procura. São muitas as maneiras como a prece pode ser atendida. A principal certeza, no particular e na qual pode depositar confiança, é que a resposta será sempre dada, contanto que você confie no trabalho de sua mente mais profunda. Suponhamos agora que, em vez de querer comprar, você quer vender uma casa, terra ou qualquer tipo de propriedade. O mesmo método de confiar na inteligência infinita da mente subconsciente lhe dará a orientação necessária. Quando vendi minha casa em Los Angeles, usei uma técnica que muitos corretores imobiliários com quem conversei estão agora utilizando com notáveis e rápidos resultados. No gramado em frente à casa, coloquei um cartaz: à venda, tratar direto com o proprietário. Na mesma noite, quando fui dormir, perguntei a mim mesmo: supondo que eu ache um comprador para a casa, o que é que eu vou fazer em seguida? A resposta: pego a placa à venda e jogo-a no lixo. Na tela interna da mente, projetei um cenário detalhado. Peguei o cartaz, arranquei-o do gramado, passei-o por cima do ombro e levei-o para o latão de lixo no fundo da casa. Ao lançá-lo no depósito, disse: obrigado por sua ajuda, mas não preciso mais de você.
Fui dormir sentindo a profunda satisfação interior de saber que a situação estava resolvida. No dia seguinte, um comprador pagou um sinal pela casa e disse: "Pode jogar fora aquele cartaz, não vai mais precisar dele." Segui o conselho, arranquei o cartaz e levei-o para o lixo. A ação externa foi igual à interna. Não há nada de novo nisso. Assim como dentro, assim como fora. Em outras palavras, de acordo com a imagem gravada em minha mente subconsciente, o mesmo acontece na tela objetiva da vida. O externo reflete o interno. A ação externa segue-se à ação interna. Vejamos outro método eficaz na venda de casas, terras e todos os tipos de propriedade. Tranquila e lentamente, com convicção, afirme o seguinte: a inteligência infinita atrai para mim o comprador que quer esta casa e que nela vai prosperar. O comprador será enviado a mim pela inteligência criativa de minha mente subconsciente, que não comete erros. Esse comprador pode visitar muitas casas, mas a minha é a única que ele vai querer comprar, porque ele é orientado pela inteligência infinita que nele reside. Tenho certeza de que o comprador é o certo, a ocasião a certa e o preço o certo. Tudo nesta situação é certo. As correntes mais profundas de minha mente subconsciente estão fluindo neste momento para nos reunir na ordem divina. Sei que assim será. Lembre-se sempre de que aquilo que procura está também à sua procura. Sempre que você quiser vender uma casa ou propriedade de algum tipo, haverá sempre alguém que quer o que você tem a oferecer. Usando corretamente os poderes da mente subconsciente, você liberta a mente de todo sentido de concorrência e ansiedade na compra e venda. Como ela conseguiu o que queria? Certa moça, Margaret T., comparecia regularmente às minhas palestras e aulas. Como morava longe, tinha que tomar 3 conduções para chegar ao auditório. Gastava 1h30 de ida e volta para isso. Em uma de minhas palestras, ela me ouviu contar como um rapaz, que precisava de um carro no trabalho, acabou ganhando um. Voltando para casa, ela experimentou a técnica descrita na palestra. Mais tarde, escreveu-me uma carta contando como aplicar a meus métodos e os resultados que se seguiram. Publico aqui a carta com permissão. Caro Dr. Murphy, eu seguia para o meu crescimento pessoal e eu precisava ter um carro. Não havia outra maneira de continuar a comparecer regularmente às suas palestras. Resolvi que, já que queria um carro, deveria tentar obter aquele com que sempre sonhara, um Cadillac. Em minha imaginação, dei todos os passos que deveria se estivesse realmente comprando e guiando um carro. Vi-me entrando na revendedora e experimentando o modelo em que estava interessada. Repetidamente disse a mim mesma que aquele Cadillac era meu. Mantive a imagem de entrar no carro, dirigi-lo, sentir o toque da forração e assim por diante durante 2 semanas invariavelmente. Na semana passada, fui à sua palestra em um Cadillac. Um tio meu, residente de Inglewood, faleceu e me deixou seu Cadillac e todas as suas propriedades. Uma técnica de sucesso usada por muitos notáveis executivos. Muitos executivos bem-sucedidos repetem tranquilamente, muitas vezes por dia, o termo abstrato sucesso, até formarem a convicção de que têm sucesso. Eles sabem que a ideia de sucesso contém todos os elementos essenciais do próprio sucesso. De igual maneira, você pode começar a repetir para si mesmo, com fé e convicção, a palavra sucesso. O subconsciente a aceitará como verdade em seu caso e haverá em você uma compulsão subconsciente para alcançar sucesso.
Você é compelido a expressar as crenças, impressões e convicções que anteriormente alimenta. O que sucesso significa para você? Você quer, sem dúvida, uma boa vida familiar e ótimos relacionamentos com outras pessoas. Deseja destacar-se no campo de atividade ou profissão que escolheu. Deseja ser dono de uma bela casa e ter todo o dinheiro de que necessita para viver feliz e com conforto. Quer ter sucesso em sua vida espiritual e em seus contatos com os poderes da mente subconsciente. Você é um executivo no mundo dos negócios porque está também no negócio de viver. Torne-se um executivo bem-sucedido, imaginando-se fazendo o que deseja ardentemente e possuindo as coisas que há muito tempo anseia possuir. Transforme isso em hábito. Todas as noites, vá dormir sentindo-se bem-sucedido e, no fim, você terá sucesso ao implantar a ideia de sucesso na mente subconsciente. Acredite que nasceu para ter sucesso e maravilhas começarão a acontecer enquanto ora. Dicas valiosas. 1. Sucesso significa vida bem-sucedida. Quando se sente em paz, feliz, alegre e fazendo o que adora fazer, você tem sucesso. 2. Descubra o que adoraria fazer e faça. Se não sabe como expressar seu verdadeiro eu, peça orientação e você será guiado. 3. Especialize-se em seu campo particular de atividade e esforce-se para saber mais sobre ele do que qualquer pessoa. 4. Os bem-sucedidos não são egoístas. Acima de tudo, desejam servir à humanidade. 5. Não há verdadeiro sucesso sem paz de espírito. 6. O indivíduo bem-sucedido possui grande compreensão psicológica e espiritual. 7. Se imaginar claramente um objetivo, você será provido de tudo o que necessitar pelo poder milagroso de sua mente subconsciente. 8. A fusão de pensamento com sentimento transforma-se em crença subjetiva e, segundo sua crença, assim será. 9. O poder da imaginação sustentada atrai os poderes milagrosos da mente subconsciente. 10. Se está querendo promoção no emprego, imagine seu patrão, chefe ou pessoas amadas dando-lhe parabéns por ela. Torne o quadro vívido, real, ouça a voz, veja os gestos, sinta a realidade de tudo. Continue a fazer isso com frequência e, ocupando dessa maneira, a mente experimentará a alegria da prece atendida. 11. A mente subconsciente é um tesouro de memória. Para ter memória perfeita, afirme com frequência: a inteligência infinita de minha mente subconsciente revela-me tudo o que preciso saber em todas as ocasiões, em qualquer lugar. 12. Se quiser vender uma casa ou qualquer tipo de propriedade, afirme lenta e tranquilamente e com convicção: a inteligência infinita atrai para mim o comprador desta casa ou propriedade que a quer e que nela irá prosperar. Mantenha esse estado de expectativa e as correntes mais profundas da mente subconsciente farão com que isso aconteça. 13. A ideia de sucesso contém todos os elementos de sucesso. Repita a palavra sucesso com frequência, fé e convicção, e ficará sob uma compulsão subconsciente para ser bem-sucedido.